Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Ter uma boa gestão financeira é fundamental para que a gente consiga pagar as contas com um pouco mais de tranquilidade e nos planejar para conquistar nossos sonhos. Mas a gente sabe que, na prática, muitas de nós não dedicam tempo para essa organização, seja por falta de conhecimento, por insegurança, por crença ou várias outras questões. O fato é que aprender a lidar com o dinheiro que recebemos e que gastamos impacta diretamente as nossas escolhas e até mesmo a nossa liberdade. Hoje, recebemos a planejadora financeira Ana Flávia Viana, que vai trazer mais clareza sobre como podemos organizar as nossas finanças. E antes, como vocês já sabem, a gente sempre dá um recadinho no começo do episódio. Para quem é novo por aqui ou para quem já acompanha a gente faz um tempo, além dos episódios que você acompanha aqui no Spotify, no Deezer ou no YouTube ou em outras plataformas, você também pode conferir mais 2 episódios exclusivos por mês, além de outras recompensas se você participar da nossa campanha coletiva no Apoia-se, apoia.se, por apenas R$ 10 por mês. Você já consegue ajudar a gente a construir um programa cada vez melhor, que a gente já falou algumas vezes, né, que o Subversivas é um podcast totalmente independente, que eu e a Camila somos responsáveis por absolutamente tudo, e assim você ajuda a gente a crescer, e também tem conteúdos exclusivos, participar do sorteio semestral de livros, participar com perguntas para os nossos episódios, enfim. Se você quer apoiar o nosso trabalho, tem o link do Apoia-se aqui na descrição desse episódio, ou então você pode acessar apoia.se/podcast subversivas. E agora vamos lá. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui hoje. Fala um pouco sobre você, quem é você na fila do pão. Ei, gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui mesmo. Já ouvi alguns dos episódios, assim, foram super importantes, assim, temas muito legais que eu lembro que virou várias chavinhas na minha cabeça. Então, assim, muito, muito legal poder estar aqui agora, né, compartilhando um pouco também. Eu sou a Ana e os Dinheiros, né, no Instagram, aí, pelas redes sociais. Sou planejadora financeira. Eu trabalho principalmente com mulheres, né, assim, mais focado mesmo em mulheres, porque em algum momento, bem no começo da minha carreira, assim, eu percebi que era muito diferente falar de dinheiro para mulher e para homem, e entendi que eu queria mesmo ajudar mais as mulheres, entender né, do universo da mulher no dinheiro, que as preocupações, as questões, a abertura para poder falar de dinheiro era muito diferente, e aí já tem 5 anos que eu trabalho com isso, ajudando mulheres a se organizar, se planejar, realizar seus sonhos, ter menos culpa com o dinheiro, ter uma relação mais leve, saudável. E é isso, estou totalmente apaixonada, assim. Tenho algumas metodologias assim, que eu fui criando para, né, diferentes estágios ali, para quem está endividado, para quem já tem um dinheiro guardado, ou ainda não consegue muito guardar, mas também não tem coisa para trás. E também para quem já quer começar a investir, pensando em planos de longo prazo. Então, é isso, um pouquinho assim de mim. Maravilhosa. É muito bom quando a gente tem mais mulheres interessadas não só em aprender sobre dinheiro, sobre como lidar, sobre investir, mas em ensinar outras mulheres nesse caminho também, né? Sim, é muito diferente, né? Quando assim, acompanho alguns homens, né, que falam sobre finanças, mas é sempre, meu olhar é sempre assim, tipo, desconectado um pouco do que acho que até um pouco da realidade, né? Mas assim, um pouco também para quando a gente está falando de dinheiro para mulher. É diferente. Para o homem, acho que até eles quebrarem a cara, é um assunto assim, investimento, primeiro milhão, cortar o cafezinho, enfim, até eles quebrarem a cara e verem que isso não funciona. Eu tenho vários desses, tá? Que voltam, tipo, eu tentei desse jeito e aí não deu certo. E aí você fala de um jeito diferente, eu queria ver como é que era. Aí, beleza, aí depois funciona, sabe? Mas é isso, é muito diferente mesmo, é importante.
Eu acho que além de ter outras coisas que os homens não passam, né? Eu acho que tem a questão da conexão, né? De mulheres conectar com outras mulheres. É totalmente diferente, Sim. se sente mais abraçada, digamos assim. Então é muito importante o seu trabalho. E uma coisa desse também, né, falando do emocional, assim, tem uma coisa que eu sempre falo, que dinheiro é humanas. E é um ponto, assim, que eu vou falar sobre a história da pessoa com dinheiro, né? Então, o que você aprendeu, o que você viu seus pais lidando com dinheiro ao longo da vida, o que você lembra sobre dinheiro, o que você fez com o seu primeiro salário, enfim, várias dessas memórias que a gente tem, elas impactam muito na forma como a gente lida com dinheiro hoje. E se a gente não entende bem elas, né, e tem ali todo um trabalho com relação a isso, a, a gente não consegue mudar de fato nossa organização, nosso planejamento, nossa relação com o dinheiro. É um fator que eu entendi desde o começo, assim, porque da minha história também tem muito a ver com isso, é que se a gente não fala sobre isso, não muda realmente a nossa relação com o dinheiro. Sim. E os homens, geralmente, eles não têm muito essa abertura para a gente falar dessas coisas, porque é muito emocional, é muito vulnerável mesmo. É, e eu vejo a diferença que é quando, né, tem isso no processo e, assim, 95% das mulheres que passam, né, nos processos comigo, elas estão abertas a esse tipo de coisa. E faz toda a diferença, porque é isso, quando a gente está falando de dinheiro, está falando de sonho, está falando de escolha do dia a dia, de, ai meu Deus, será que eu vou poder sair todo final de semana, como eu costumo sair, é, né, de medos, assim, então, você fala dinheiro, você fala da vida, na verdade, né, então, tem mesmo que ter esse lado emocional. Sim. Ah, eu achei tão importante isso que você trouxe, de que lidar com dinheiro é uma questão de humanas, porque acho que é Uhum, isso, assim, tem muitas crenças e muitas coisas que a gente vem carregando de gerações anteriores, enfim, da nossa cultura, e eu vejo muitas mulheres, principalmente mais velhas, mas da nossa geração também, que fica com essa coisa de que não, mas eu não sou de exatas. Eu não uhum, consigo porque é número. É número, então eu não sei lidar, eu vou fazer merda, e aí eu vou perder dinheiro, e aí a vida vai virar um caos, e aí vai virando aquela bola de neve, né? Quando, na verdade, assim, tudo isso que a gente já tá pensando, todo esse medo que até o que você falou, né? Já é uma questão de humanas, já falou, olha, tudo isso que você tá pensando, tudo isso que você tá sentindo, percebe que não tem nada a ver com a parte de exatas? Não é o dinheiro, não é o é, número propriamente dito, é o medo de lidar com o dinheiro porque, claro, o dinheiro é, enfim, importantíssimo na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa vida, né? Como a gente leva hoje. Mas eu acho que, fala, meu, não é possível que você seja tão incapaz que se você criar uma planilhazinha básica, você vai ferrar com a tua vida, sabe? Não é, sendo que uhum, principalmente nós mulheres, é, as mulheres ainda são as principais responsáveis pela casa. E a gente está muito acostumado. Fala, meu, se eu vou no mercado, eu vou ver como gastar menos, como fazer o dinheiro render mais, porque eu preciso pagar as contas, porque eu preciso cuidar das crianças. Então já tem muita uhum, mulher lidando com o dinheiro e ela nem percebe, né? sim. Isso, né, voltando só no começo que você falou, de realmente ser uma questão humanas, é mesmo. Eu falo, não é exata, gente. Até porque não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula que eu falo assim, ó, Camilo, seu orçamento tem que ser desse jeito. Não tem, né? Quando eu falo de orçamento, assim, eu tenho uma receitinha ali, mais ou menos, mas eu já falo a receita falando, gente, mas não é exatas. A sua vida, o seu momento de vida pode não encaixar aqui. É uma sugestão para a gente tentar ter um norte aqui, mas não tem como eu te falar. É, é X para lazer, Y para habitação, tanto para aposentadoria, sabe? Não tem, para conversar, né? Não tem o exato, assim, dessas coisas. É humanas, porque é o que. Quais são suas prioridades? Quais são suas vontades, seus desejos? O que você consegue abrir mão? O que você não consegue? O que são seus desafios de comportamento mesmo no dia a dia? Então, tem gente que acaba comprando muita, sei lá, muita roupa, pedindo muito iFood. E aí, quando a gente vai entender o porquê que isso acontece, não é porque ela não fez a conta de quanto que ela está gastando. É por desafios do comportamento dela ali, né? Então, do iFood,
saio todo dia muito cansado do trabalho, não me planejei para comprar uma comida que fosse minimamente gostosa ali para poder comer, porque tentei ser muito fitness, aí tinha salada na minha geladeira. Aí eu não queria salada quando eu saía cansado do Quem trabalho, não vou nunca? pedir o iFood, sabe? Então, são E aí eu questões assim, tanto, e mereço, também né? dessas Eu mereço é, ter uma coisa gostosa no final do dia. E vem as coisas Quem emocionais. nunca? pois é, total, essa da gente se colocar limite. Então, às vezes vai merecer, mas não cabe mais ali. Então, você vai ter que falar não para você. Sim, Onde que isso é exatas? Né? também. O Não nosso tem processo mesmo. de tomada de decisão não é um processo racional, ele é Não. emocional, né? Então é isso, a gente É. acha que não, eu estou racionalmente decidindo aqui que não, nesse fim de semana eu não vou sair para gastar dinheiro, tá bom? Mas lá no fundo tem o quê? Tem o fato de que às vezes você já tá com dívida, de que tá é aquela coisa, né? Sobrou mês no fim do dinheiro e você quer viajar. Uhum. A gente precisa quebrar isso de que, você não, eu sou péssima em exatas, sempre fui. Uhum. Sempre bombei em matemática, física, química, eu nunca gostei. Mas é isso, gente, eu amo lidar com dinheiro. Porque dinheiro é a É, base para nossa independência enquanto mulher, né? sim. Total, pra gente poder sonhar, pra gente poder dar conta da gente mesma, né? E mas teve uma outra coisa que eu lembrei, já do que você falou, assim, disso, sempre fui ruim com dinheiro. Então, não, né, isso já de meio de ser o problema dos números. Um caso recente, assim, de uma cliente que ela é programadora, então assim, ela não tem problemas com, tipo, né, o raciocínio lógico, a matemática ali em si, tipo, não tem. E ela ficava assim, eu sou ruim com dinheiro. E aí a gente trabalha nessa questão lá que eu falei, né, dessas, eu chamo de preceitos financeiros, né, das coisas que eu estudei, assim, é como a gente chama. Quando a gente foi fazer essa sessão, ela me contando a história dela com o dinheiro, uma história super difícil, cheia de frustrações que, né, não eram culpa dela. E aí, quando a gente chega no final da sessão, eu falei assim, você percebe que com tudo que você passou, não tinha como você não ter uma relação um pouco conturbada mesmo com o dinheiro? E aí, quando a gente acolhe isso, assim, de entender da nossa história e falar, nossa, realmente eu passei por muita coisa, né? E eu dei conta de muita coisa, que realmente ela tinha dado conta de muita coisa. Mas sempre com essa sensação de que ela era ruim. E aí eu falei, você entende de tudo que você passou? Foi muito difícil, você deu conta de muita coisa. E aí agora você está correndo atrás de resolver essa questão que você percebeu que é difícil para você, nós estamos aqui para resolver, mas você tem a vida toda pela frente agora para fazer escolhas diferentes. Agora que você tem essa consciência e ferramentas para a gente viver diferente. E foi muito louco, assim, porque foi isso, coisa de, né, não uma sessão assim, mas a partir dessa sessão ela mudou totalmente, assim, da autoestima dela com relação a isso. De perceber que ela tinha feito o melhor que ela podia, que ela, né, não tinha o suporte, ferramentas e tal, para estar fazendo diferente. Mas agora ela tem, e ela dá conta, e, sim, mudou da água para o vinho, assim, essa autonomia, autoestima, assim, né? Isso, é Uhum. muito legal. Então, realmente, passa nessa coisa do, eu sou ruim com dinheiro. Às vezes, não é que você é ruim com dinheiro, é só porque você teve influências ou situações, né, que não foram legais ao longo da vida, de família, né, que, gente, quando a gente é criança, o que a gente tá entendendo da vida? Nada, né? Só que a gente tá absorvendo tudo. Então, tem muitos casos, sim. É isso. E aí a gente falou um pouquinho da importância, né? A Jana trouxe também, você trouxe também essa questão da realização dos sonhos e tal, da importância da educação financeira. Mas acho que é interessante a gente pontuar mais especificamente a importância do planejamento, porque é como a Jana falou, muitas mulheres cuidam ainda das finanças da casa. E aí, às vezes, está cuidando do planejamento, mas não é consciente que ela está cuidando do planejamento. Não é uma coisa que é um trabalho meio invisível, às vezes, sabe? Então, conta pra gente, assim, principalmente no seu trabalho, né? O que você vê dessa importância do planejamento para nós mulheres? Tá. Nossa, assim, primeiro, talvez que eu acho essencial, né, eu acho que o principal é a gente entender que a gente dá conta de muita coisa que às vezes a gente não tá enxergando que a gente dá. Assim, falo de sonhos mesmo, assim, tem vários casos
de mulheres que me procuram, tipo, eu não sempre quis fazer isso, mas eu acho que eu não dou conta. E aí, quando a gente planeja, né, organiza tudo direitinho, e a pessoa vê que ela dá conta, e de fato, assim, né, agora, já mais tempo, já vi vários desses sonhos realmente sendo realizados, isso, assim, muda completamente, que ela consegue ver que ela dá conta de realizar os sonhos dela, e é o planejamento que dá essa visão, porque se a gente está ali no bololô ali do dia a dia, né, realmente não conseguindo olhar para frente, só talvez fique essa frustração, tipo, beleza, eu consigo pagar as contas aqui, mas eu não consigo fazer nada além disso. Também quando a gente consegue planejar, fica um pouco mais fácil a gente abrir mão de algumas coisas no presente, porque para que a gente vai guardar dinheiro se você nem acredita que você consegue, sei lá, fazer uma viagem dos sonhos, ou juntar um pouco para dar uma entrada no apartamento? Você acha, eu não consigo mesmo, então vou guardar dinheiro sem acreditar, ou às vezes até sem ter um objetivo né, mais tangível, assim, não tem por que a gente guardar dinheiro se a gente não sabe para que a gente quer guardar dinheiro, é muito mais difícil. E com o planejamento que você consegue acreditar mais nesse sonho, você vai dar conta, tipo, então se eu tenho que, sei lá, gastar um pouco menos toda vez que eu for sair, para ter uma parte que vai ser lá pro meu sonho, já fica muito mais fácil a gente conseguir priorizar e abrir mão de algumas coisas no presente. Então, eu acho que o principal, talvez, aí do planejamento seja esse, a gente conseguir enxergar o que a gente consegue, o que a gente não consegue, para ficar mais fácil a gente tomar decisões, né, no dia a dia, também para frente. Às vezes você acha, quero essa coisa, e você vê que não cabe, e você fala, não, então talvez esse aqui é mais importante, então vou focar aqui. Talvez um resumo muito breve, assim, né, Camila? Eu acho que o que me chama a atenção, ouvindo você falar, é que o planejamento talvez mostre pra gente que existe um amanhã. Porque eu acho que muitas vezes a gente gasta, porque, nem você falou, eu não acredito que eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Porque a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? Então, se eu não acredito, eu não guardo, e aí eu vou vivendo, vou gastando com coisas que às vezes, enfim, não precisaria. E aí eu acho que esse planejamento, ele traz essa ideia de que, não, você não vai morrer amanhã, né? Tem um amanhã também. E acho que, né, duas coisas que complementam, assim, uma que eu percebo é acreditar na gente mesma. Então, tipo ver as mulheres achando que isso nunca ia ser possível, e depois que elas entenderam que tem ali um plano que dá, elas passam a acreditar nelas. Então, então eu consigo. Né? Claro, enfim, várias etapas para a gente chegar nesse ponto, mas chega. E o outro é quando a gente sabe o quanto que a gente vai precisar abrir mão, porque, por exemplo, de aposentadoria. Às vezes, né, e eu tenho casos de clientes que são muito desesperados com a aposentadoria, e aí quer guardar, assim, sei lá, metade do que ganha, vive uma vida apertadíssima para poder economizar em tudo. E aí, quando a gente faz as contas, aí ela vê, nossa, eu não precisava estar guardando isso tudo, dá para aposentar, dá para... Porque é isso, a gente pode não morrer amanhã, mas a gente também pode morrer amanhã. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Não é só guardar para o futuro ou só para o presente. Então, quando a gente sabe também o quanto precisa ficar para o futuro, o quanto é realista ficar para o futuro, fica mais confortável da gente negociar com a gente mesmo. Até porque, né, a gente fica tão preocupado com isso, acho que é uma cultura que vem até das gerações anteriores, né, que a gente fica tão preocupado em, não, eu vou poupar para o futuro, porque aí na aposentadoria, e aí eu vou me cuidar quando eu for mais velho, só que a gente não sabe se, né, enfim, se a gente vai chegar lá, a gente não sabe com que qualidade de vida a gente vai chegar, às vezes a gente tem algum problema de saúde, que, tudo bem, a gente, quando for mais velho, como a gente gastou, como a gente economizou muito agora, a gente vai ter financeiramente uma vida um pouco mais confortável. Só que a gente se privou tanto agora que às vezes lá na frente a gente não vai ter condição de saúde física, de curtir, e a gente deixou de curtir agora, também não curte lá pra frente, e é isso, né? Sim, A gente tem uma Ana. vida para viver, a gente é jovem, a gente tem mundo para curtir também, né? Sim. E tem outra coisa que se a gente não aprende a gastar dinheiro com a gente, que, né, assim, talvez, deixa eu dar um passo para trás, o que eu percebo de perfis, assim, que
que chegam das minhas clientes tem aquelas que morrem de medo de gastar dinheiro, que dói muito para gastar dinheiro, que só quer guardar dinheiro, que tem um tanto de dinheiro guardado e um tanto de sonho e não consegue nem gastar o próprio dinheiro para realizar os sonhos. E as outras que têm muita dificuldade de guardar, que quer viver o presente. E aí, né, tem esses dois extremos para a gente chegar no equilíbrio. Aí, esse perfil, que é mais do guardar, se a gente, né, viver nesse perfil a vida inteira, primeiro que cai nisso que a Jana falou, né, de não vai gastar consigo para se cuidar, para ter um lazer, para poder realizar alguns sonhos. Então, será que é uma vida que, né, realmente está valendo a pena? Tipo, será que tudo que você está guardando está realmente comprando toda essa segurança? Tipo, gente, não existe o total segurança, né? E a outra coisa que eu percebo também é de ter clientes perto da aposentadoria que guardaram a vida inteira e não conseguem aproveitar, porque eles não conseguem guardar dinheiro. Então, tem um tanto de dinheiro e ainda vive uma vida tipo, muito abaixo do que poderia, de conforto e qualidade de vida. Não Sabe? desapega, né? Então, você vai aproveitar quanto? Vai morrer e vai deixar o dinheiro? Né? Sim. A gente tem que aprender também a gastar o dinheiro. É meio esquisito às vezes falar isso, né? Mas Ah, mas é. Mas vamos lá, por onde começar a fazer esse planejamento? Tem como criar um orçamento pessoal que seja simples, que não seja muito trabalhoso? Tá. Camila, eu tendo a pensar assim, o orçamento dá para ele sim ser mais simples, mas eu prefiro ele mais realista do que simples e a organização financeira ser mais simples. Deixa eu explicar um pouquinho mais, aí depois eu vou por onde começar. Para mim, a gente começa no orçamento e organização financeira, porque antes a gente pensar nos sonhos, a gente precisa fazer o dia a dia funcionar. Preciso saber que eu vou conseguir viver com aquilo mais ou menos que eu estou planejando, né? Então, só para dar um parâmetro também. Geralmente, eu tento colocar 70% para o presente, 30% para o futuro. Né? Claro que, de novo, aqueles asteriscos. Não é sempre, não é em todo período da vida, depende da sua condição econômica, né? Então, assim, mas só para dar um norte. Será que aqueles 70% ele funciona para você? Tá dando? Você tá conseguindo viver dentro deles mesmo? Tá realista aquilo? E aí, quando a gente consegue ter um orçamento que realmente cumpre, a pessoa consegue cumprir, aí a gente pode pensar no sonho, porque realmente a gente precisa primeiro viver o presente e depois ao futuro, né? A gente trabalha, passa aí todo dia, 8 horas por dia para poder estar ganhando esse dinheiro e a gente também precisa, né? Precisa de dinheiro para viver a nossa vida no presente. Então você está ali resolvendo o problema das outras pessoas, trabalhando lá pro seu chefe para você ter dinheiro para você pagar seu aluguel, para você comer, para você sair. Então, o dinheiro, sim, ele precisa estar. O presente precisa estar suprido primeiro. E aí, então, quando a gente tem um orçamento realista que funciona na sua vida, que você sempre se dá conta de cumprir, sem um esforço absurdo, né? Claro que alguns não, você vai ter que falar para você, não tem como. O dinheiro ele é finito, escasso, né? Não tem jeito, assim, desde a cliente estagiária a, sei lá, médica, diretor de empresa. As duas têm que falar não para elas. É impressionante. E aí, depois desse orçamento estando realista, aí que eu passo para a organização financeira, que é como que a gente vai cumprir no dia a dia esse orçamento bonito ali que a gente fez. E aí, essa organização financeira, que eu acho mais importante de ser simples, porque é ela que a gente vai estar vivendo no dia a dia. Então, né, a organização financeira, que eu chamo assim, a gente ter um sistema de organização financeira para a gente, que é como que eu pago minhas contas, eu pago o supermercado no débito, no crédito, em qual cartão, eu anoto isso onde, se eu quero comprar uma roupa, onde que eu vou ter informação de se eu posso comprar roupa? Se eu já passei do meu limite naquele mês ou não? Então, o sistema ele precisa te ajudar a tomar decisões no dia a dia para saber quanto que você ainda tem para
fazer suas escolhas. Então, para mim, o mais importante é esse sistema ficar fácil, sabe? Porque é ele que a gente tem que sustentar no dia a dia. E não adianta a gente querer ter uma coisa complexa. Não adianta, né? Assim, pensar, o aplicativo que vai me dar, sei lá, vai falar, olha, essa semana você gastou R$ 37,20 com, sei lá, café, sabe? Não tem, primeiro, não precisa de um nível de detalhe também tão absurdo, não precisa de um nível de controle, às vezes, muito absurdo. Você precisa estar sabendo se você está dentro do estabelecido e como que você está se organizando mesmo, assim, tipo isso, né? Quais contas você vai usar, quais cartões, onde que você controla, o que que funciona para você. Tem gente que fala assim, eu não funciono com planilha, não adianta, não tem como, não dá. Beleza, vamos pensar um outro caminho, sabe? Existem outros caminhos. Então, o importante para mim a parte que tem que ser mais simples é essa que a gente precisa sustentar todo dia, toda semana. E teve uma outra coisa que vocês falaram em alguma hora, já não lembro onde que foi, assim, mas sobre o esforço, né? Que tem gente que não quer ter esse esforço e despender esse tempo. Eu tento pensar assim, que no começo vai ter que ter esforço. Então, tipo, né, quando a gente tá lá no processo, lá no planejando seus dinheiros, eu falo, gente, esses 3 meses aqui vocês vão ter que ralar um pouquinho. Também não exagero, mas é para depois ser fácil. Depois que a gente já montou tudo, para depois vai ser fácil. E a outra coisa não tem como a gente não gastar nenhum tempo com isso. Se a gente quer ter uma vida financeira saudável, vai precisar de algum esforço. Pelo menos um pouquinho toda semana, meia hora que seja. Porque se a gente quer ter saudável, a gente tem que fazer uma atividade física, a gente tem que comer bem. Se você quer, sei lá, tá. Escovar dente é um exemplo que eu adoro. Gente, tem escovar dente, não tem? Não tem muito o que fazer. Você já deitou, tá lá, não, tem que levantar para escovar dente. Tem. É a mesma coisa, é o ser adulto, né? Tem coisa ali que a gente não tem muito o que querer. Dá pra gente pensar de ficar mais fácil, mais legal e tal, mas né, é isso, algum esforcinho vai ter que ter. Achei maravilhoso, Ana. No meu trabalho eu prego muito isso de, gente, vamos simplificar. Vamos fazer de um jeito que seja mais fácil, para a gente conseguir manter essa consistência. E eu percebo muitas pessoas têm a tendência de querer começar já de um jeito que seja muito complexo, porque aí parece melhor. Que aí eu estou fazendo perfeito. E eu me coloco dentro dessa categoria, porque é isso, gente, casa de ferreiro, espeto de pau. O que eu falo no meu trabalho, eu faço no meu trabalho, mas na minha vida é outra coisa. Já tentei, eu falo, eu vou fazer uma planilha, e aí eu vou pegar cada gasto do aplicativo do banco e vou pôr na planilha. Só que aí, se eu errar o número que está no aplicativo do banco e na hora de pôr na planilha, e tem aquelas pessoas que acham que tem que anotar, que seja no bloco de notas, né, do celular, cada centavo que gastou no dia, e aí, putz, esqueci hoje, não sei quanto que eu gastei naquele café, então agora já ferrou tudo. Então, para que continuar anotando, né? E isso é uma forma que a gente tem de se sabotar, né? Que é muito grande. Porque é isso, quanto mais difícil for, mais energia e atenção e tempo eu vou ter que colocar nessa função, né? Nessa tarefa, menos vontade eu vou ter de fazer, mais vem aquelas crenças de, eu não sei fazer isso, eu não presto para isso, quando na verdade a gente só está complicando a nossa vida sem necessidade, né? Sim. Esse que você falou do anotar também é boa, Jana. Até, acho que no começo do ano, né? Sempre abro uma turma no começo do ano, e eu dei uma aula que era organização financeira é muito mais que uma planilha. Porque realmente tem essa coisa do anotar, e eu pego muitas planilhas, assim, é uma parte que eu adoro do meu trabalho, eu sempre falo assim, mas como é que você faz? Me mostra a planilha. Aí eu vou ver, são a forma de colocar as informações ali, por exemplo, anotava. E beleza, sabe? Deu tanto. Mas assim, a gente ficar olhando só para trás, por exemplo, não vai adiantar nada. Falar, beleza, gastei R$ 1.000 de Uber esse mês. E aí, você vai desgastar? Você vai fazer o quê? Cancelar a viagem que você já fez? Tipo, não tem muito o que fazer. Né? Já foi. Podia, né? Arrependi, vou voltar, vou pegar o ônibus e...
Não vou Não gastar com aquela comida ruim que eu paguei caro no iFood. é, Nossa, seria incrível. mas se a gente ficar só olhando para trás, não adianta muita coisa. Então, essa coisa do ficar só anotando, e anotando bloco de notas primeiro não vai nem somar pra gente. Então, piorou, sabe? É tipo um esforço ali que não dá nenhum resultado, não te ajuda em nada, né? Na verdade, só talvez vai te culpar, vai te frustrar. Você vai ter esse trabalho de ficar anotando e ainda não fala, nossa, anotei, mas não somei, não sei o que eu posso, não sei o que eu não posso. Outra que eu vejo muito é de anotar sua conta fixa, né? Então, nossos gastos, eles não são só nossas contas fixas. Então, já cansei de ver planilha que tá lá, água, luz, tanana, e fatura do cartão. Aí eu fico, gente, a fatura do cartão, ela não é uma conta Não é fixa. fixa, né? Não é cartão e é tipo, vai ter lá essa saída, Uber, rolê, brusinha, que são gastos da vida, né? Isso também é uma coisa que me incomoda de pensar, tipo, isso é totalmente supérfluo, corta tudo. Gente, não tem como, né? Você vai pensar no seu orçamento, vai falar, é aqui, aluguel, condomínio, água, comida, acabou. Quem é que vai viver assim, gente? Não tem, né? Não tem como a gente viver assim. Vai nunca comprar uma roupa? As roupas estraga, fica velho, você cansa da roupa. Não tem jeito de nunca comprar uma roupa. E aí Então, ferra como a é que funciona o autoestima porque você orçamento? tá saindo com uma roupa velha, né? Total. Então, assim, lazer. Tem alguém que não vai sair de casa o mês inteiro? Vai ir tomar uma cerveja no bar com um amigo? Não, não existe. Então, a gente precisa considerar isso também na nossa vida, né? São gastos, sim, importantes. Claro que são, né, talvez ali os menos essenciais, mas não tem jeito de a gente viver sem lazer. Então, ele tem que estar considerado. O negócio então a gente vai sair e vai gastar 300 todo final de semana? Ou a gente vai sair e vai gastar 100, 150 cada final de semana? Né? A medida, não é o se vai ter ou não vai ter. E até lembrei aqui de uma aluna que ela é muito engraçada, assim, e ela fala disso no Instagram dela, e o povo ama. É que ela organizou tão bem ali as prioridades dela, que para ela, hoje, é muito fácil ela abrir mão de algumas coisas. Então, e tipo assim, é porque ela sabe onde que tá importante. Então ela fala que o orçamento dela de lazer é R$ 400, e que as amigas dela ficam horrorizadas que ela gasta só R$ 400 de sair e sai um tanto. Aí ela fica, gente, é porque eu saio. Para mim, o importante é eu estar lá com meus amigos. Se eu vou pedir uma cerveja ou 10 drinks, para mim isso não tá muito importante. Então eu vou, peço, sei lá, minhas 2, 3 cervejas ali, tô feliz, tá ótimo. Quer dizer que eu vou ter dinheiro para sair no dia seguinte. Aproveitei né, o rolê. Então, disso, da gente entendendo onde que é importante pra gente, em qual medida, para a gente poder fazer o que é importante e abrir mão do que não é tão importante, né? E aí outro ponto também desse, no chegar nesse sistema simples, é difícil, né? Fica pensando, vamos simplificar. Mas, né, você sabe também, Jana, que deve ser o que você faz com os seus clientes, Camila também. Para a gente chegar no simples que funciona, é muita ciência aqui por trás, né? Não é... Então, às vezes também é isso, fica parecendo... tipo, de falar, não, gente, faz de um jeito simples. Mas é porque, às vezes, você não sabe o como chegar ali, porque não é fácil, porque precisa de ajuda, Porque é né? Precisa de trabalhoso para chegar ferramentas no que você não sim. sabe. E para isso a gente está aqui, né? Senão, se É, fosse eu, fácil... eu uso muito com as minhas clientes, né, a analogia daquela arrumação de armário no fim do ano, que muita gente faz. Ah, cara, você vai pegar o seu armário que tá meio bagunçado, meio zoneado, e você vai tirar tudo, você vai ver o que que precisa ir para costureira, o que que você vai dar embora, o que que você mantém, precisa tirar pó. E antes de você chegar no negócio organizado, você vai ter lá o seu quarto que vai estar um caos, com roupa, sapato, acessório, cobertor, tudo Exato. bagunçado, tudo pra fora, que vai chegar aquele momento que a energia que você tinha no começo, quando deu aquele impulso, você olha pra cama e fala, cara, não quero mais, tá muito trabalho, eu vou ter que Uhum. guardar tudo isso.
pariu. Só que aí depois, quando tá tudo separadinho, quando o armário tá lá arrumadinho, você olha e fala, nossa, agora eu sei que blusas eu tenho, eu sei que roupas que eu posso usar, eu sei o que eu quero comprar. Então, para facilitar, para simplificar, tem essa bagunça inicial mesmo, né? Normal. Amei essa analogia. Nunca tinha pensado nela. Muito boa. E o meu, pelo menos, eu falo assim, dá pra gente até fazer por partes. Eu bagunço um cômodo de cada vez. Tipo assim, né? Eu sei que faz essa bagunça toda. E aí eu super divido em etapas ali e fico, gente, não fica querendo fazer tudo uma vez. Confia aqui no processo que vamos ter o passo a passo pra gente resolver as coisas, né? Porque é isso, não você faz a bagunça toda de uma vez. Até isso, né? Por onde que começa? Começa pela calça, começa pela blusa, né? Tudo isso tem, tipo, a nossa ciência, nossos métodos, né, que a gente foi desenvolvendo para ajudar nossos clientes. E você comentou das planilhas, aplicativos, enfim. Você acha que tem um jeito, assim, de a gente entender qual que é o melhor método? Eu sei que depende muito de pessoa para pessoa, né? Mas, assim, aqui a gente alcança várias mulheres, então, assim, como a gente poderia escolher um método que fosse bom para cada uma de nós, assim? Tem como, né? Ai, eu acho que vou começar respondendo um pouco, assim, Camila, acho que o método, ele também muda um pouco dependendo do momento da vida que a gente está. Porque quando, assim, né, pelo menos, talvez eu nunca encontrei alguns jeitos que talvez que eu gostaria que fossem mais simples, por exemplo, quando a pessoa já tem filho, né, já tem uma casa, já tem filho, já tem muita responsabilidade ali para gerenciar, a gente já precisa mesmo, às vezes, não vai ter muito como fugir da planilha, às vezes, mas, né, claro que ali uma planilha que vai te dar informações úteis, né, que não é só o anotar. Que eu vou percebendo isso, assim, à medida que a nossa vida vai se complexificando, né? Porque que uma coisa a gente tem a organização financeira quando a gente está morando com nossos pais, outra coisa é a organização financeira de quem está casado com filho, né? É muito diferente, não tem jeito, assim. Então, é uma coisa que eu tento falar assim, com as meninas também, gente, aprende, mas, né, mais de uma forma aqui do que vocês estão vendo, porque a minha ideia é dar uma caixinha de ferramenta. Falou assim, a caixa de ferramenta. Quando acontecer a coisa, você vai saber que ferramenta que você usa. Aprende, porque agora você vai achar talvez um sistema assim mais simples, ótimo, facinho. Mas tem várias clientes assim que estão nesse momento de sair de casa. Aí, saiu de casa, já é um passinho a mais da complicação. Então, seu sistema vai precisar ir acompanhando, né, um pouco. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, que às vezes, né, não vai ter jeito, a pessoa que é casada com filho chegar e falar, eu não quero ver planilha nenhuma. Aí eu falo, nossa, tá, vai ficar muito difícil, mas vamos tentar. Mas aí agora respondendo melhor, assim, a pergunta. A gente entender o que funciona pra gente primeiro esse ponto, sim, do anotar ou não anotar, ele é importante. Não é tudo que a gente precisa anotar. Por exemplo, se você pagou o aluguel, você precisa anotar lá o valor que foi o aluguel? Não, ele é a mesma coisa todo mês, né? Não precisa. Às vezes você vai ter uma listinha ali do seu começo do mês e já resolveu muita coisa, que você já organizou, já sabe as datas, já tá tranquilo que você pagou tudo. Aí tem gente que, beleza, não gosta de anotar, vamos tentar pensar outra forma. Por exemplo, uma que eu gosto muito é de ter contas e cartões diferentes para algumas categorias de gasto do dia a dia. Então, uma que eu fazia, que eu vejo o pessoal gostar muito, que é ter uma conta ali ou um cartão que vai ficar só para rolê. Então, você sabe que seu orçamento no mês é tanto, aí você vai ter que acompanhar o saldo daquela conta ali ou quanto está aquela fatura. Pronto, já não precisamos anotar. Uma outra que é boa, de limites semanais ou diários, assim, que funciona para quem tem vale é ótima, que é quanto que você pode gastar por almoço cada dia. Então, você já tem ali aquele valor em mente, aí eu pergunto, você costuma fazer um lanchinho também com vale? Aí a gente também calcula o valor do lanchinho.
Então, se eu sei que toda vez que eu saio pra almoçar, meu almoço pode dar, sei lá, R$ 30, se num dia ele deu 35, eu sei que no outro dia eu vou ter que dar uma economizadinha, sei lá, não comer um docinho, não... E aí, na média, ele fica ótimo. Eu só preciso decorar essa média. Que mais? Assim, tem formas a gente pensar e ser criativa de ter uma organização que não é esse do controle excessivo. Até porque o principal para mim é te ajudar a tomar decisão. Então, aí, se eu cheguei para almoçar, eu sei que a decisão que eu posso tomar é mais ou menos dentro desse valor. Quanto que eu tenho ainda para gastar com roupa? Porque o quanto já foi, ele interessa muito menos do que eu ainda posso. Né? Então, sei lá, se o orçamento de roupa da pessoa é R$ 1.000, problemas que ela já gastou 700. Quer dizer que o que importa ali agora é que ela pode gastar ainda 300. Né? E aí, mas aí quem gosta assim, de ter uma coisa mais detalhada, assim, né, planilhas são um ótimo caminho, mas aí eu vou ter que falar da minha planilha, que é maravilhosa, que desenvolvi com todos esses feedbacks que eu ia vendo as dificuldades das pessoas e fui desenvolvendo. E até hoje, todo feedback que me dão, eu vou lá e trabalho mais um pouquinho nela. Que o principal é isso, da gente entender o que eu ainda posso fazer. Então, né, na planilha, e claro que dá para fazer de maneiras mais simples assim, então vou contar aqui o princípio, que é esse, da gente tem que entender o quanto que ainda pode. Não é o principal não é o quanto já foi. E aí dá pra gente fazer isso com planilha. Que mais? Né, acho que eu decidi entender dos métodos, assim, não sei o que vocês acham que pode ter de dúvidas assim, das pessoas. O que me chamou muita atenção e fez muito sentido para mim é quando você falou que depende do momento da pessoa. Porque eu usava muito o aplicativo Mobius, eu usava muito, durante muitos anos eu usei ele. E aí, acho que desde o ano passado, eu não consegui mais usar. Eu não sei, assim, não conseguia mais de jeito nenhum. E eu falei, cara, mas alguma coisa eu preciso fazer, né? As coisas, eu preciso ter mais controle, preciso entender um pouco mais o que está acontecendo na minha vida financeira. E aí eu fiz uma planilha super simples, super, que é o que eu estou usando hoje, até hoje, assim, e tem funcionado. E foi bem interessante você falar, porque foi exatamente quando eu comecei a morar sozinha. Então eu tinha outra vida que eu não tinha antes. Então foi muito interessante você falar, porque, assim, comigo aconteceu exatamente isso. Eu não tinha reparado, mas é isso mesmo, assim. Foi um momento de vida que fazia sentido e que começou a não fazer sentido mais. E aí eu comecei a ficar naquele limbo, né? De não fazer nada, porque eu queria fazer perfeito, como eu fazia antigamente. Não adiantava, não conseguia fazer. E aí hoje tá dando certo com a planilha super simples, assim. É isso aí, tá vendo? Dá pra, assim, você achou o seu jeito ali, e é isso, que é importante. Achar o seu jeito, saber que você consegue se manter no que você estabeleceu para você, que eu espero muito que não gere mais ansiedade, né? Para mim, ele tem que tirar a ansiedade, é para a gente ficar tranquila. E isso que você falou do aplicativo também, né? Eu sempre esqueço do aplicativo, eu não sou muito fã deles, porque o principal para mim é quando eles automatizam muito. Sabe o que já puxa tudo o cartão. A pessoa acha que ela tá ótima, que ela sabe o que tá acontecendo, mas não abre o aplicativo. Então, assim, tá lá, beleza, tá tudo lá anotado, mas você tá fazendo o quê com aquela informação? Sabe? Às vezes ter esse trabalho que eu falei, né, o escovadente, que é isso, às vezes você vai parar lá 20 minutos, meia hora pra você anotar o que aconteceu, tá te dando consciência do que você já gastou. Quando é muito automático, às vezes você gasta dinheiro e nem vê, gente, porque as formas de gastar dinheiro hoje em dia, elas estão cada vez mais fáceis, né? E é isso mesmo que o sistema quer. É tipo, você pediu Uber, é só você apertar um botão. Você não pagou, você não pegou sua carteira, você não tirou um dinheiro, não fez a conta, né? Você apertou um botão. Amazon Prime, sei lá, o frete é grátis. Eu tô aqui, eu já cliquei e já tá chegando na minha casa. Então, e quando abre o pop-up assim, promoção, você já estava com uma vontade de pedir. Aí ele te dá um cupom de desconto, você vai fazer o quê? Então, as técnicas são todas, né, para ficar mais fácil de gastar. Às vezes eu falo que eu sou o anti-marketing, que eu dou técnicas
para você não gastar ou gastar com consciência, né? Perceber elas. E aí, às vezes, às vezes eu já gastei um dinheiro ali no, sei lá, na primeira semana do mês, que eu falo, agora vou tomar o dinheiro do que quiser, então eu posso comprar aquilo que eu tava querendo. E aí eu gastei e depois não tô nem lembrando. E aí eu já quero outra coisa e vou lá comprar. Então você não para uma vez por semana e anoto, e aí eu penso, nossa, então tá, então só tem mais, sei lá, R$ 100 aqui. Aí eu freio um pouquinho. Mas sabe, se a gente não anota, a gente esquece. A gente esquece, porque é fácil, sabe? Tá muito fácil. Você saiu, você encostou o cartão ali, você já gastou, você não digitou, você nem olhou direito o valor, né? Então, também acho que esse esforcinho ali, ele também é necessário para a gente conseguir enxergar que o dinheiro está indo embora. A gente precisa ver que o dinheiro está indo embora. Precisa doer um pouquinho, porque igual a gente botar a mão no fogo, né? Você não tá queimando, você não tá sentindo, você não vai tirar a mão do fogo. Então, né, é nessa lógica que aí às vezes o aplicativo fica, tá facilitando demais da conta, e também não, não é bom, sabe? Ai, Ana, eu tô, assim, por dentro, eu tô chorando. Só pensando, cara, em Porque, janeiro entrou uma grana extra. Eu falei, meu, então, janeiro, mês do meu aniversário, eu vou fazer várias coisas. Vou mudar o cabelo, vou fazer tatuagem, vou sair, vou comemorar. Verdade. E a Camila tá de prova, né? Comemorei meu aniversário 3 vezes. E aí foi chegando, tipo, sei lá, no fim do mês, sei lá, na metade do mês eu fui passar o cartão no débito, né? Porque entrou a grana extra. Falei, então, não, no crédito, sei lá. Falei, olha, então, o cartão de crédito não passou. Eu falei, gente, mas por que que não passou? Eu fui ver por quê? Porque estourou o limite, né? Fevereiro, acho que eu tava lascada. rica, Achei que eu tava dinheiro rica. infinito. Agora A vai entrar a Jana março, eu achou que ela ainda ganhou o tô pagando. BBB, gente, não a renda extra. Então. Eu vou chegar em março ainda pagando conta de janeiro. É, é. Sofrida. Mas isso é muito fácil de gastar dinheiro, né? Gente, é muito fácil. O difícil é a gente organizar para saber, né? O que pode, o que não pode. Até essa, né? Eu tava brincando ali do BBB, mas isso que aconteceu com você, já é normal. A gente às vezes acha que tem um dinheiro ali e bota ele numa conta mental meio infinita. Tipo assim, não, esse dinheiro vai acabar, não é possível gastar isso tudo. Gente, tem várias histórias de prêmio, de vencedores de prêmios de reality, assim, milionários que Faz de acabaram tudo. com o dinheiro. Acabaram. E já fui comprar casa, fui reformar não sei o quê, fez tudo que queria, só que a gente sempre vai querer mais. Entendeu? Esse que é o negócio. A gente tem que aprender a falar não pra gente, porque a gente sempre vai querer mais. Né? Então é normal. E isso dá. Né, até outro assunto, talvez seja legal, que é esse dessas contas mentais, assim. É uma coisa que nossa cabeça faz, de meio que dividir, fazer umas contabilidades mentais, ou tipo, ter umas caixinhas que são na nossa cabeça, igual você colocou esse dinheiro nessa conta mental ali. A gente meio que faz isso. Só que se a gente, por exemplo, se você não sabe que o seu orçamento com lazer é X, você vai sempre ficar assim, mas eu gastei pouco no final de semana passado, não saí sexta passada, então hoje eu posso gastar um pouquinho mais, né? Tá tudo bem. Só que com base no quê? É aquela moda que tava lá, né, da matemática das meninas, que tava no TikTok, tava essa trend, assim. Aquilo é contabilidade mental, né, o nome aqui, né, economia comportamental. E aí, o que eu acho que é legal da gente usar para nossa organização financeira é pegar algumas dessas coisas que nossa cabeça já faz, mas usar para o bem. Então, as minhas alunas, elas não podem fazer essa matemática mental só da cabeça delas. Elas vão ter que olhar em algum lugar para saber realmente o quanto que ainda tem. Aí já é muito mais difícil você se enganar. Tipo, a gente está fazendo isso porque você tem uma continha ali que é o dinheiro do lazer. Só que a conta não é imaginária. Entendeu? Mais ou menos isso. É legal da gente entender como é que a cabeça funciona para usar para o bem, né? E não para o mal. Nossa, eu tô tendo um flashback da minha vida aqui. Conta mais, Jana. Vou tentar explicar os fenômenos da vida da Jana com a economia comportamental. Uma coisa que eu tava pensando, falando, não, ó, esse fim de semana eu não vou sair, preciso segurar a grana. Vou ficar em casa. Só que aí o que eu faço?
Aí, tipo, vou no mercado, beleza, compro um vinhozinho, porque eu vou ficar em casa, não é um vinho caro, mas, sei lá, 20 e poucos reais. Ok, o vinho vai durar o fim de semana inteiro. Aí eu falo, não, eu vou ficar em casa, também vou pedir uma pizza. E aí eu vou pedir um docinho. Já gastou o Claro, na dia minha do rolê. cabeça, não, assim, dá menos, sei lá, eu gasto uns 65 reais com tudo. É muito menos do que eu gastaria num rolê, se você considerar Uber, drink, nananã. Só que a ideia não era economizar dinheiro, filha, sabe? É, é. Essa é uma boa, Jana, que tem. É porque quando a gente não sabe quanto que eu posso gastar, vocês sabem responder essa pergunta do mês, quanto que eu posso gastar? Se a gente não sabe, a gente vai ficar querendo, ou quer economizar. Aí deixa de fazer um tanto de coisa, mas aí também gasta com outras coisas, às vezes você gastou a mesma coisa, tipo, vamos supor que a Jana queria sair, gastou, sei lá, 20% menos ficar em casa, foi um esforço para ela ficar em casa, talvez ela podia ir e, sei lá, deixasse de pedir um drink ali, já tinha resolvido o problema, né? O valor era o mesmo. Então, a gente saber o que a gente pode gastar, gente, muda assim, dá um alívio. Eu vejo muito quando a gente está montando o orçamento, da pessoa ficar assim, eu não acredito que coube tudo. Mas coube tudo, eu tô fazendo mais ou menos o que eu queria estar fazendo, assim, né? Claro que, tipo, não deu para colocar, sei lá, 1.000 de rolê, deu para colocar 700, né? X aqui. Mas, mas tá cabendo, beleza. Vai ter que diminuir um pouquinho, mas ainda dá para fazer. E, e aí eu vejo muito essa reação de parece que meu dinheiro tá rendendo mais. É porque a gente está olhando mais ali para aquele dinheiro. Então, você sabe que você pode sair. Então, talvez você saiu mais vezes, mas você gastou um pouco menos cada vez que você saiu. E, outra também que teve a Dani, que é minha melhor amiga, que mora comigo, foi minha primeira cliente. E aí ela estava desorganizada os últimos meses. Ela falou, Ana, eu tô uma vergonha, me ajuda. Aí sentei com ela para a gente reorganizar o sistema dela. E aí ela aí, né, já deve ter uns 3 meses, assim, aí todo mês agora ela tá assim, sobrou dinheiro, eu não acredito, eu fiz muito mais coisa, não é possível. Aí porque você tá mais, um pouco mais consciente do que você tá fazendo, do que dá, do que não dá, né, porque a minha ideia nunca é a gente se privar, né, assim, mais do que precisa, é privar o que precisa, mas quando a gente sabe esse limite, já fica mais fácil. Que não é, não pode sair o mês inteiro. Não, não é isso. Né? Pode sair, mas até aqui. Né? Fica mais fácil, assim, de tomar essas decisões. Aham. E aí, vamos lá. Temos um orçamento realista, né? Já começamos essa organização para ter até mais consciência da vida que a gente tem levado também, para não ter esse corte tão drástico em tudo, para a gente não parar de viver. E aí a gente tem ali um valor por lazer, por categoria, digamos assim, né? Que é o que você está falando. Como que você acha que seria interessante acompanhar isso? Porque, como você falou, normalmente a gente acompanha depois. Eu gastei tanto. E a ideia não é essa, né? Como você falou, depois você não consegue recuperar esse dinheiro. Como você falou da ideia da conta, né? Então tem um cartão para essa categoria de lazer, por exemplo. Mas teria alguma outra forma de a gente acompanhar que você acha que seria legal? Sim. Ai, é isso, Carol, tem várias. Né? O negócio é que, como que a gente vai pensar nisso é uma coisa talvez até mais individual, sabe? Assim, de tipo, entender da vida da pessoa, para a partir daí a gente tentar pensar soluções criativas para poder desenvolver o sistema dela. Mas o fundamento principal é esse né, vamos pôr então, que você tem 300 reais de gastos e de lazer, e você tem que só estar sabendo quanto que você está gastando desse saldo. Aí, isso pode ser pela conta, pode ser anotando num caderninho, mas fazendo essa conta de vez em quando, pode ser na planilha, sabe, assim, o fundamento é esse. Aí o como que a gente vai pensando, e assim, até hoje eu descubro jeitos novos, sabe, tipo, ontem mesmo, nossa, ontem eu
quebrei a cabeça ali para poder criar um sistema para uma cliente, que ela não queria planilha, aí vai querer gastar tudo no cartão, aí só que tudo mesmo, aí tipo, já não dá para controlar aquela fatura, porque aquela fatura ali vai estar tudo junto e misturado, aí com parcela de, sei lá, passagem que ela comprou para viagem para frente, então, no caso dela ali, aquilo ali não ia funcionar. Aí a gente acabou pensando assim, criamos vários desses limites semanais e diários para ela. Aí falei, ó, isso você tem que decorar. e um grupo no WhatsApp, que a capa do grupo eram esses limites, e ela para ela anotar só o que ela fosse gastar de bares e restaurantes. Que uma vez por semana ela tinha que parar e somar aquilo ali e jogar lá na planilha só para fazer a conta de como é que estava o saldo dela do mês. E aí pronto, aí ela vai ter lá o grupo, quando ela tiver alguma dúvida, ela abre ali e olha. Se ela perceber que ela tá passando muito, aí já talvez a gente vai ter que pensar outra forma. Que mais? Uma Também. coisa que eu fazia para ir para feira. Eu vou para feira toda semana, né? Eu não como carne, então eu preciso muito ir para feira toda semana. Tipo, é uma coisa que eu preciso ir. E aí o que eu fazia? Eu peguei um envelope e coloquei dinheiro mesmo, dinheiro. Ai, excelente. E aí eu falei, esse dinheiro aqui é para feira. E aí eu levava esse dinheiro e aí eu sempre ia e tipo, dava super certo, assim. Porque aí tinha semana que eu acabava gastando mais, porque, enfim, eu quero comer mais coisa, mais fruta e tal. Tinha semanas que eu gastava menos. Hoje eu uso a planilha para isso, porque, enfim, acho que eu meio que já acostumei, né, a, tipo, ter essa mentalidade, tipo, não, beleza, vou gastar isso de feira. Mas no começo super funcionou para mim. Sim, essa é uma ótima. Eu nem tô pensando mais em dinheiro físico, mas é ótima ideia, nem tava lembrando. Esse princípio, a gente tem que saber o quanto que ainda tem para gastar. E aí, com o dinheiro físico, foi mais fácil, né? Que ele dói mais, você tá enxergando, ele tem que fazer conta toda hora que você for gastar. Você vê o dinheiro Teve. literalmente indo embora, né? É diferente no É, cartão, que você passa lá o cartão e, nem vi. depois eu vejo a fatura quanto é que tá. Mês que vem É, vai dar aí certo, eu você consigo chora. pagar. Esse é todo outro assunto, assim, que é de dor do pagamento. Que eles vão criando, né, essas formas que eu falei que fica mais fácil de gastar, essa dor diminuir. Então, você encostou o cartão, você não parou, tirou da sua carteira e falou, nossa, tem uma nota de 50, ela virou uma de 10, toma aqui um pedaço do meu dinheiro, né? Tem toda essa simbologia assim mesmo. E pensando nisso que a Camila falou, né, também, eu comecei no envelope, depois eu passei para planilha. Eu tenho, né, um dos meus programas, que é o Operação Livre das Parcelas, ele é para quem está com problema com cartão. Tipo, rainha das parcelas, tem lá muita parcela, ou todo mês, começa o mês, pagou a fatura, pagou as contas, o dinheiro acabou, aí já tem que ir pro cartão. E aí, nesses casos assim que dá, eu vou tentando tirar o cartão da pessoa, tipo assim, falar, ó, vão gastar no débito, ó, já dá pra gente gastar lazer e, sei lá, gasolina no débito, então vai no débito, saca o dinheiro, porque eles são feitos para a gente gastar mais, né? Para a gente não ter consciência desse gasto, para a gente parcelar e doer menos. Então, a gente primeiro tentar, né, o básico. Se o básico está funcionando, então esse exemplo da Camila foi perfeito, porque não tem nada mais simples do que esse, né? Eu acho, né, Camila, assim, que é muito visual, fácil de ver. Aí esse aqui já tá tranquilo? Não, então tá. Então agora eu acho que eu já consigo dar mais um passo aqui. Então, que às vezes a pessoa tá vindo, começando ali a consultoria, e já quer assim, Ana, qual cartão eu uso para milhas? Aí fica assim, isso não é um problema para agora, sabe? Vamos ver se você tá conseguindo manter no Calma. orçamento. Né? São passos. Então, esse é um ponto importante mesmo, que os meios de pagamento, eles também importam na hora da gente montar nosso sistema, né? Isso, por isso que eu fico assim, tem esses jeitos que ali dá uma simplificada, né? Que eu falei, o contas de cartão, planilha, né? Mas para a gente chegar neles, a gente pensa isso dos meios de pagamento,
pensa, a dificuldade da pessoa é qual? Tem gente que vai ser isso, vai pegar muito Uber, aí o outro é muito delivery, o outro é eu não consigo sair porque dói muito para mim gastar esse dinheiro. E aí a gente vai pensando ali dentro dos desafios o que vai ser a melhor forma para a pessoa. Né? Então, Nossa, isso é do Uber é o é. complexo do lugar simples. Fala, É. Jana, desculpa. Não, não, é que isso do Uber é que a gente vê muito meme, né? Fala, cara, como assim eu peguei Uber, sei lá, 30 vezes, gastei R$ 15 cada rolê e a minha fatura tá R$ 2.000? O É, que deu? sim. Ô, Ana, vamos entrar então, né? A gente falou um pouco sobre essa questão dos gastos. Vamos esclarecer, que acho que muita gente tem essa dúvida, né? O que é gasto fixo e o que não é? Que você até deu o exemplo, falou, a pessoa põe lá conta de luz, internet, aluguel e cartão de crédito. Tipo, Uhum, cartão de crédito, não. O que entra uhum, e não entra? tá. É, né, falar antes do cartão aqui, porque o cartão ele é o meio de pagamento, né? Ele não é o gasto. Então, você não está pagando o cartão, você está pagando o que você pagou com o cartão. Aí tem, né, essa diferença, acho que ela é bem importante ficar clara, porque isso não é o cartão que dá X, é o que está ali dentro. Beleza, pode ter gente que vai querer organizar dessa forma de minha fatura tem que dar tanto. Só que também é perigoso, eu acho perigoso colocar ele fixo, assim, sabe? Mas então, eu tento, quando a gente vai montar orçamento, eu tento pensar assim. Primeiro a gente vai colocar o que é fixo essencial, então, morar. Quase todo mundo vai ter que pagar alguma coisa para morar, né? Que seja um condomínio, vai ter que ter ali no orçamento. Aí, água, luz, supermercado, são coisas do essencial, né? Beleza, o mercado não é fixo, mas são coisas importantes que a gente depende da nossa sobrevivência daquelas contas. Aí, depois a gente vai pensar o que é um pouco menos essencial para a sobrevivência, mas que vai entrar também, né? A gente, tipo, eu tento começar assim com os fixos, porque meio que eles são quase sempre o que é mais difícil a gente mudar, né? Mas eu também já tive vários casos assim de alunos que fizeram o orçamento e, né, pensando no planejamento e tal, e olharam e falaram, gente, onde eu tô morando não tá fazendo sentido para mim. Tipo, quando eu vejo o meu gasto aqui com meus objetivos, ou como é que as contas estão fechando ou não fechando, e que muda, e que vende o carro, e que, sabe, faz umas mudanças radicais, assim. Mas, primeiro, a gente tem que contar esses fixos que não é um trem, tipo, tá, então tá caro aqui o IPVA, então você não paga o IPVA, beleza? Né? Não dá muito para fazer isso. É, É, e, e aí depois a gente pensar esses variáveis que quase sempre eles estão relacionados à nossa rotina. Então, traduzir sua rotina para o dinheiro. Né? Essa é uma ideia que eu gosto muito, assim, de pensar. Então, como é que é a sua rotina de saídas? E aí a gente vai fazer a conta. Então, quanto você sai tantas vezes? E no mês isso dá tanto. Beleza, então isso aqui deve ser suficiente. Se, quando a gente vai somando tudo, vai passando muita conta, aí a gente vai ter que começar a negociar com a gente. Né? Tipo, esse aqui talvez vou ter que gastar um pouco menos. Né? Não é não sair, de novo, aquela história. Não é não sair, mas vou sair, mas talvez um pouquinho menos. Talvez não vou sair sexta, sábado e domingo, então. E pensar que esses variáveis, eles são essenciais para a nossa vida também. E a gente precisa colocar eles ali de alguma forma, né? Não é isso, vou economizar, não vou sair para poder viajar no final do ano. Também não funciona, né? É um gasto que existe. A gente falou bastante sobre a questão dos gastos fixos, diários, você falou da questão do lazer, né? De a gente não ficar pensando em cortar tudo, porque não tem como, a gente precisa viver no momento presente também, apesar de ser importante a gente pensar no futuro. Mas como a gente pode construir uma reserva mesmo com as contas chegando? Porque eu acho que isso Uhum. é uma das grandes coisas, assim, né? Porque
a conta sempre vai chegando e aí fala, ah, mas eu não tenho dinheiro para uma reserva. E a reserva nunca é montada. E eu falo isso porque eu sou essa pessoa. Então, eu acho que a gente sempre vai deixando para depois. E é isso, os anos vão passando, a vida vai passando e essa reserva não está sendo montada, né? Como que a gente pode construir essa reserva? Tá. Acho que eu iria primeiro para motivação da reserva. A reserva de emergência, para mim, ela é a paz que meu dinheiro pode comprar. Que é, se deu tudo errado, eu sei que eu vou ter ali 6 meses de vida para poder me recuperar, repensar, né? Se eu ficar doente. Então, assim, ela compra a minha paz. E aí, isso para mim já me motiva bastante. A segunda coisa é que, se eu não tiver essa reserva e acontece alguma coisa comigo, quais são as consequências? Ou eu vou ter que ficar endividada, e né, a gente ficar endividada é uma coisa que é uma situação que é muito difícil ir saindo né, de uma dívida longa, ou enfim, com muitos juros, ou vou ter que ficar endividada, ou meus pais vão ter que me ajudar, meu namorado vai ter que me ajudar, eu vou ter que ser, né, um peso assim, que eu poderia não ser se eu tivesse sido responsável e guardado a minha reserva. Claro que pode sim, né, acontecer coisas muito fora do nosso esperado e a gente precisar contar com essa rede de apoio e tudo bem, mas eu fico pensando assim, se eu precisar contar com essa rede de apoio imediatamente, eu penso assim que é parte da gente ser adulto e a gente está dando conta de cuidar da gente. E essa reserva é a gente cuidando da gente quando der alguma merda. Então, ela é para mim uma questão muito de responsabilidade, sabe? Claro que, né, isso pode ser difícil ir montando ela, sim, mas é o primeiro objetivo. Eu tenho uma aula lá no Planejando Seus Dinheiros que é Primeiros Sonhos. E a reserva de emergência, para mim, ela é o primeiro sonho. Porque se né, a gente vai estar sonhando em estar em paz, em não estar endividado, em ter o nosso um colchãozinho ali, uma segurança financeira. Aí depois você pode pensar em uma viagem, depois você pode pensar, sei lá, em comprar um carro. Porque se você não tá, vamos supor que você tem quase nada de reserva e você tá indo para uma viagem, deu alguma coisa errada, já acabou sua reserva. Já voltamos pro zero de novo. Ou, enfim, né, o dinheiro já está indo direto para algum objetivo. Você já vai ter que gastar aquela reserva. Então, ela não está muito de emergência. E outra coisa é que a gente vai juntar ela poucas vezes na vida. Porque a ideia é a gente não quer muito gastar muito ela. Né? Então, aí juntou, depois que você conseguiu juntar, e também, assim, eu faço combinado de até a gente ter uns 60% da reserva, 70%, a gente não vai estar guardando para quase nenhum outro objetivo. Só, tipo, muito pontualzinho. Depois que a gente juntou, aí, beleza, a gente já dá pra gente pensar em alguma outra coisa, que aí também é para ajudar nosso cérebro a ficar tranquilo, tipo, nossa, eu tô juntando reserva, mas também tô guardando ela pra viagem. Porque, né, se a gente ficar só focado na reserva tempo demais, aí a gente tende a desistir no meio do caminho. Né, talvez seja uma coisa que durante, talvez um ano, você vai abrir mão de algumas coisas para construir essa reserva, mas depois que ela tá pronta, enquanto alguma coisa ainda muito errado, você não vai precisar nem pensar nela de novo. E também aí não vai estragar outros planos aí também, né? Tipo isso que eu falei da uma viagem. Um pouco você tinha uma viagem e aconteceu, sei lá, estourou um cano na sua casa. Você ia ter que gastar o dinheiro da viagem, porque você não tem outro guardado, né? Então, o primeiro ponto mesmo é a gente pensar sobre essa importância da reserva. Como que ela é essencial, sabe? De realmente ser essa questão da gente estar cuidando da gente no momento que vai ser mais difícil. E aí você vai poder contar um pouquinho com o seu do passado que guardou o dinheiro pensando em você. E nisso mesmo, nessa autorresponsabilidade. Então, eu acho que talvez quando a gente coloca ele nesse lugar, já fica um pouco mais difícil não guardar ela. E aí, o segundo é que, se não está sobrando dinheiro para ela, eu estou imaginando que também não está sobrando para talvez outras coisas, não sei, tipo né, de viagem, tá? Então talvez o problema é que não está sobrando dinheiro. Então, se não está sobrando nada,
assim, né, como eu falei, claro que depende do momento da vida, né, então, por exemplo, a Camila fazendo faculdade, é um momento que a gente não guarda tanto mesmo. Poxa, você tem que trabalhar, tem que fazer faculdade, já não tem todo o tempo para trabalhar, então já é mais difícil, né, eu ganhar dinheiro, estava na faculdade, não ganha dinheiro, né, então, assim, alunos estão fazendo um mestrado, não é uma fase da vida que a gente vai guardar muito dinheiro, né, é melhor a gente ter um mínimo de conforto ali para poder viver essa fase que já é fora da zona de conforto, né? Uhum. Então, realmente, vai ser uma fase que talvez guarde menos dinheiro. Mas, tipo, alguma coisinha para algum objetivo pequeno, ele quase sempre já está sobrando um pouquinho. Então, esse pouquinho, né, nesse momento, ir para a reserva com essa motivação. E aí tentar, não sei, tentar achar também coisas para, né, de lazer ou de tipo, para compensar um pouco para a gente esse dinheiro para reserva, coisas que não gastem dinheiro ou gastem menos dinheiro, né? Porque tem, tipo, isso é uma coisa que eu falo muito também, assim, nem tudo precisa gastar dinheiro. Então, né, tem aluna, tá entediada e aí vai pro shopping, ou tá entediada, vai ver um conteúdo de TikTok que te faz comprar. Gente, tá bom, tá entediado, vamos chamar uma amiga pra fazer uma caminhada na praça? Já não tá gastando quase nada, divertiu, distraiu, e tem, né, a gente pensar outras coisas que não gastam dinheiro. Tipo, tem muitas formas da gente ficar feliz e, né, lazer e que não gasta dinheiro. Ler, provavelmente são tanto de livro aí que você já comprou e não leu, né? Olha, Dá pra gente ir pensando. Dá pra Metade gente, dos livros ali atrás da Camila sem ler, né? eu tenho um post que eu amo, que é isso. Um guia para quem compra mais livros do que consegue ler. Ele é, ele é legal, surgiu assim de uma forma um pouco traumática. Um ex-namorado meu, eu comprava muito livro, eu ficava assim, oh, velho, não é possível, você tem muito livro que você não leu. Aí um dia eu fui na casa dele e peguei, tipo, fui pegando os livros e botando mais ou menos o preço. Tipo, quanto foi esse? Quanto foi esse? Cataloguei tudo e falei assim, você tem R$ 1.000 em livros não lidos. Aí ele ficou um pouco traumatizado. Tipo assim, acho que na época eu não tinha consciência que, tipo, nossa, foi muito agressivo. Mas funcionou. Tipo, ele ficou, realmente, né? Pra que eu vou gastar mais dinheiro se eu não li esses que já estão aí? Mas depois eu mando o link desse post pra vocês, eu adoro. Porque eu fazia muito isso também, e tem mais de ano que eu não compro livro, e eu não terminei de ler os livros que eu já tinha. Então, assim, né? Eu me proibi de comprar mais livro também, porque eu tô gastando dinheiro, eu não vou ler. Eu não vou ler. Fazer uma receitinha em casa, é, sabe, tem muitas formas, né, mesmo da gente pensar em um lazer que não envolve o gastar, sei lá, muito dinheiro, né? Então, acho que é também um caminho que eu iria para tentar fazer sobrar essa reservinha, sabe? Mas é isso, eu entendo que em muitos momentos não é fácil. Mas se a gente pensando comprar nossa paz, depois que ela tá pronta, a gente tá livre. E aí, então, Ana, acho que a gente pode entrar num ponto que é a questão de aumentar a renda, aumentar o faturamento. Porque é isso, às vezes a gente fala, né, numa situação que muita gente no nosso país, principalmente mulheres, mãe solo, que, meu, a grana não dá. A grana não dá para as contas, a gente sabe que é uma situação muito complexa, né? Você chega a lidar com essas situações na consultoria, chegam clientes que você precisa pensar em formas de, meu, você precisa aumentar a tua renda. Como que Uhum. funciona? Acaba sendo um pouco mais raro, Jana, porque eu até trabalho com empreendedores, mas é bem, bem pouco, sabe? Tipo, geralmente eu cuido do problema depois que o dinheiro já entrou, né? Mas, assim, tem casos que quando a gente vê que a vida está custando tanto e a renda não está de acordo, aí realmente a gente precisa pensar, né, nesse caminho de aumentar a renda. Mas talvez deixa eu falar assim, antes de casos menos, talvez, extremistas, assim, da gente sempre estar pensando um pouco nisso, né? Porque assim, a gente aumenta a nossa renda, a gente está sempre aumentando um pouco o nosso conforto, nossa segurança, vai ter dinheiro para guardar para aposentadoria. E aí eu sempre coloco uma partezinha do orçamento de educação,
mais ou menos uns 5% ali da renda para ir para a educação. Que é esse incentivo ali de você ter sempre um dinheirinho disponível para você fazer um curso, né, contratar uma consultoria, alguma coisa que vai te ajudar a crescer ali no seu trabalho. Então, a gente sempre está pensando um pouco sobre isso. E aí, em casos, né, talvez esses mais extremos assim, é a gente calcular, então, o que a gente precisa fazer para chegar nessa renda. Né? Então, deixa eu dar um exemplo, talvez um pouco mais fácil, tipo uma psicóloga. Esse valor aqui de cliente que você está tendo não está, tipo, ainda não está legal. Então, vamos pensar como é que você vai, né, prospectar novos clientes. Quantos que você precisa? Quanto precisa cobrar para essa conta fechar? Isso é uma conta que às vezes pra gente parece meio boba, mas, gente, eu não sei quantas vezes eu já fiz essa conta com as pessoas, elas ficaram, nossa, nunca parei pra pensar assim. E é entendeu? Uma soma, uma multiplicação ali. Eu falei, não, tá bom, então talvez, eu acho que sim, mais 5 pacientes por mês eu dou conta. Então, beleza, então vamos correr atrás, vamos lá. Eu acho que às vezes a gente fica preso ali na realidade que tá, né, e precisa de um empurrãozinho para poder olhar um passinho para frente. Às vezes também é muito uma questão de organização financeira. Então, assim, eu tenho a mãe de uma amiga que é muito, muito desorganizada, assim. Ela é confeiteira, faz cada coisa, assim, maravilhosa, mas ela não para estudar e olhar para a organização financeira. E aí, isso nunca consegue ser a renda principal dela. Então, ela tem que ter um trabalho, mais o negócio, né, o negócio dela ali de bolo, doce e tal. Que eu vendo, aquilo ali já podia ser a renda principal dela e ela ganha muito melhor há muito tempo, né? Só que aí fica lutando contra a organização financeira, que no fim talvez fosse o que fosse salvar ela. Então, né, eu acho que tem uma questão também, a Jana trabalha com empreendedoras, eu querendo ou não também, porque 95% das minhas clientes são empreendedoras, muito de não querer olhar, né? Tipo assim, eu sei o que está acontecendo ali, mas vamos encarar. Não quer encarar isso agora, que eu acho que tem muito também do medo, até das pessoas que não são empreendedoras, de olhar para a parte financeira, né? Tipo, não vou olhar para isso, então não vou fazer planilha, porque aquele medo que vem de dar conta que alguma coisa precisa ser feita, sabe? Sim, demais, Camila, dá medo, né? Dá mesmo. É uma tarefa emocional ali, o começo, pelo menos. Né, eu estava contando um pouco da Operação Livre das Parcelas. Antes da gente começar, eu peço para elas preencherem as parcelas, olhar a fatura e tal. Tem gente que não dá conta. Eu falo, vamos marcar, não tem problema, vamos marcar. Aí a gente marca, aí né, faço uma preparação, ele fala, vamos abrir a fatura, vai lá, pega ali o celular. Quanto que tá esse mês? Pra gente fazer a conta de como é que tá a conta do mês. Aí a pessoa já tá ali na minha frente, já não tem muito jeito dela fugir. Aí ela toma coragem, a gente vai junto, de mãozinha dada, olha a fatura e vai, sabe, vai andando. Então acontece em vários momentos que as meninas não dão conta da tarefa ali sozinha, porque eu tento fazer o máximo né, de tipo assim, tarefas e tal, que elas conseguem fazer antes, para quando os momentos a gente tá juntas serem o mais produtivo possível. Mas eu sei que tem hora que não vai dar conta e falo, tem problema, vem cá, a gente faz juntinha. Não, vamos conseguir. Então, mesmo, tem muito desse medo de encarar o que tá para acontecer, né? E até lembrei de um caso aqui de uma senhora, era uma senhora, assim, que quando chegou para São Fulano, eu chorei a noite inteira, porque eu tava com muito medo. E aí, a gente fez, e ela foi maravilhosa, assim, foi coisa e era dessa da Operação dos Parcelas, em coisa de 2 meses, ela já tava, assim, dona da planilha dela, falando, em tantos meses eu vou conseguir resolver, já sei o que eu tenho que fazer, eu dou conta, na verdade, eu sou muito boa com isso, sim. Que eu ficava assim, nossa, mas eu não fiz nada. Sabe? Ela morria de medo e no fim a situação dela não estava tão difícil assim de resolver. É que ela não estava com coragem para olhar, né? E aí a gente entra, né? A gente volta para o que a gente falou no começo. O medo que a gente tem agora, né? Complementando, o medo de encarar meio que a realidade, meio de encarar as merdas que a gente fez, né, Janaína? Uhum. O medo de encarar, talvez, as
que a gente vai ter que deixar de gastar por um tempo, que a gente vai ter que se segurar e falar, Uhum. eu não quero deixar de sair. Mas, É, então, se eu fizer é. isso, a gente lida, voltando, né, para o fato de que lidar com dinheiro é uma questão de humanas. Uhum. Total. Eu acho que É também isso. tem, além disso tudo que você falou, Jana, eu acho que tem também sair da zona de conforto mesmo, né? Porque isso acontece, você falando, né, da questão de, tipo, eu falo para a pessoa fazer a tarefa em casa, mas às vezes não rola e eu peço para ela abrir. Acontece na minha mentoria de gestão de tempo. Por quê? Porque as pessoas Uhum. vêm se organizar, só que aí, no dia a dia, as coisas ficam, né, caóticas e tal, e aí é por isso que eu não fiz, porque Uhum. ela não faz a tarefa, e aí eu falo, não, então a gente vai fazer junto, a gente vai fazer agora. Então, eu acho que É. tem isso também, né? Eu acho que, além da questão financeira, eu acho que em todas as áreas da vida, acho que tem essa questão também da gente não querer sair da zona de conforto, porque, afinal, confortável, né? Então, a gente Uhum. não querer olhar para aquela realidade. Que eu nem tinha feito essa conexão, assim, né? Mas que é um assunto que eu gosto muito de pensar sobre, é essa do tempo e dinheiro. Né? Não no sentido, tempo é dinheiro, não. No sentido de que são dois recursos escassos e finitos que a gente tem que estar gerenciando quase o tempo inteiro, que passam e estão sempre meio atropelando a gente ali, né? Tipo, o tempo passa, você não vê, o mês passou, você já tem outro aluguel para pagar, e que eu sempre fui muito boa com dinheiro, mas sempre foi muito difícil para mim o tempo. E aí eu sempre fico assim, gente, mas os dois funcionam desse jeito. O que acontece aqui na minha cabeça, sabe? A época que eu estava fazendo a operação das parcelas, né, tipo, estudando um pouco mais para poder fazer as aulas e tal, eu li um livro que chama Escassez. Você já ouviu falar dele? Já, mas eu não li. Talvez ele seja legal para você nesse sentido, porque ele trabalha escassez de tempo, dinheiro e comida. E, e como que nossa cabeça funciona quando ela está em escassez. E aí, o livro super interessante, e eu lendo o livro, eu fui me dando conta que eu era, ainda sou um pouco, endividada de tempo. Porque eu tenho mais coisa para fazer do que cabe no meu tempo. Porque eu não consigo enxergar o quanto de tempo que eu tenho. Gente, eu tenho TDAH, então, assim, isso ainda piora mais ainda a situação, né? E aí eu não consigo enxergar o tempo que eu tenho. Então, várias vezes eu falo, não, vamos lá, eu consigo. Vamos começar o projeto. E aí, quando eu vejo, eu falo, puta merda, fudeu, não dá essa semana, olha minha agenda, não, sabe? Várias vezes, assim, é uma constante na minha vida, que eu luto muito para melhorar. Agora eu tô pouquíssimo endividada, mas ainda tô, sabe? E é isso, os dois são recursos escassos e finitos, que se a gente faz e se compromete com mais do que a gente pode, vai dar errado, né? Então, Sim. o endividado é quem gastou mais dinheiro do que podia naquele momento. Então, se tivesse esperado para gastar no mês seguinte, talvez já não tinha problema. Né? E o meu era, se eu pudesse esperar para poder me comprometer com um novo projeto no mês seguinte, mas não, falei o sim antes da hora. Gastei meu tempo e aí fiquei sobrecarregada. E como que os dois são parecidos, assim, na hora que você vai pensar no funcionamento da cabeça relacionado à escassez, sabe? Foi muito doido, assim, eu lendo o livro achando que eu estava ajudando os outros, e falei, eu que sou endividado de tempo. Aí comecei a entender muito mais a cabeça das pessoas endividadas com dinheiro. Então, os dois são um desafio constante na nossa vida. Bom, Ai, maravilhoso. eu acho que a gente já falou muitas coisas, né? Eu e a Jana, com certeza vamos sair desse papo com a cabeça explodindo, chorando um pouco, talvez, mas Não, gente, aí vocês vêm para a consultoria, para o curso, entendeu? Aí a gente com resolve. certeza. Tranquilo. E você vem para minha mentoria, a gente faz uma troca. Vamos, Justo. ótimo. Aí da Jana também, de consultoria estratégica também, acho que eu preciso, pronto. Fechou. E, bom, para finalizar, eu acho que é interessante a gente deixar como conclusão o quanto a gente precisa entender tudo que a gente falou aqui, mas assim, entender que a gente precisa viver no presente, olhando sempre para
para depois, né? O quanto é importante a gente olhar o futuro, mas celebrar essas pequenas coisas, as pequenas conquistas, e aí as conquistas financeiras, né? Tipo, conseguir uma viagem, conseguir gastar menos no rolê, porque eu acho que essas pequenas conquistas a gente não celebra, né? E o quanto isso é importante, principalmente para a gente fazer de novo. Porque eu acho que aí quando a gente não Uhum. repara, a gente fala, então não tá dando certo, então deixa para lá. Então, acho que eu gostaria de finalizar falando isso, né? O quanto é importante a gente olhar, viver esse momento presente, celebrar essas coisas, prestar atenção em tudo que a Ana trouxe aqui, que a gente trouxe aqui nessa conversa. Eu acho que é um episódio que dá para escutar e escutar de novo depois, para fazer a sua anotação. Aham. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada, Ana. Eu amei a conversa, foi muito produtiva, foi ótima. E eu acho que é isso. É isso. Ai, foi Amei também. maravilhoso. Adoramos, adoramos falar sobre dinheiro. É maravilhoso. E foi incrível a conversa, Ana. Muito obrigada. Ai, que bom, gente. Amei também. Foi muito legal. Adorei. Ai, que Obrigada. bom. Ansiosa também. Vou ouvir de novo para pegar. Dá para tem conteúdo aqui para uns 5 meses de Instagram para aproveitar. Mas é isso. E é bom que a Amei. gente Muito já obrigada trouxe pelo casos, né? convite. Para você já colocar no seu Instagram também. Agradecer o convite, assim, foi muito legal. Acho que esse é um espaço muito importante. Às vezes a gente pensar essas filosofias, né, sobre a vida, sobre o dinheiro, que ajudam a gente a entender melhor mesmo, às vezes ir para a prática, mas pensando nessas conversas mesmo, eu acho que elas são muito importantes, que falo que foram importantes dos podcasts que eu escutei, né, e me trouxeram muita coisa importante, assim, então estou feliz, que acho que deu, né, vai dar para contribuir também assim com a vida das pessoas. Bom. Isso. E aproveita, né, antes da gente finalizar, para falar do seu trabalho, como as pessoas te encontram, Sim. enfim, como que as pessoas podem te Boa. achar. Deixa eu contar então um pouquinho. Eu tenho 3 metodologias, assim, né, 3 caminhos de programas de acompanhamento. Aí todos funcionam numa lógica um pouco parecida, que temos aulas gravadas, exercícios, mas um acompanhamento bem próximo, assim, tipo, né, no dia a dia, e com sessões para a gente ir concluindo essas etapas e fazendo juntas, assim. E aí, então, tem a operação livre das parcelas, que é para quem está com problema no cartão, faturas que vem muito alta, mês que não fecha direito, muita parcela ou alguma dívida. Então, é para a gente, né, o Operação das Parcelas, essa ideia da gente fazer ali uma força-tarefa de 3 meses para poder, 3 meses que vão ser de mais comprometimento, de mais abrir mão, para depois equilibrar um pouquinho melhor e ter, né, um novo plano ali para seguir um pouco mais tranquila das que as coisas vão ficar bem, de enxergar mesmo para frente e ter ferramentas para conseguir seguir esse plano. Depois né, para quem estava nessa situação, depois chegou ali num 0 a 0, aí a gente tem o Planejando Seus Dinheiros, que é a metodologia de planejamento financeiro, que aí a gente fala sobre várias dessas coisas que a gente falou aqui, né, com mais ferramentas e tudo, que é de orçamento, organização financeira, planejamento de aposentadoria, planejamento para comprar apartamento, ter o seu planejamento financeiro ali para, né, 2, 3 anos da vida, e aí ele tem 2 caminhos. Tem em turma, que acho que esse ano vão ser 2 turmas, né? Uma está acontecendo, a outra começa aqui no finalzinho de maio, ou o individual, que aí né, a qualquer momento, assim, mas estou sempre acompanhando 6 clientes nesse processo, que realmente para dar, né, cuidar direitinho de cada uma. E aí depois acertamos nosso planejamento financeiro, aí a gente começa a saber, então, tenho tanto para investir para tal objetivo, aí é hora da gente começar a aprender a investir. Aí a gente vai para o Investindo Seus Dinheiros, que aí é o guia de investimentos em renda fixa, né, que é o primeiro passo, assim, para entender mesmo, né, um pouco ali do mercado financeiro, começar com mais segurança, e aí ele também é nesse formato de aulas e acompanhamento. Então, é isso, assim, ajuda nessa trajetória. É bem legal, eu gosto muito que dá para ter essa troca de tanto esses conteúdos gravados, que acho que enriquece muito, né? Porque eu não ia conseguir falar ao vivo isso todas as vezes,
deixo tudo bem organizado, de aí, ó, você vai gastar meia hora para fazer esse módulo aqui, que tentando ajudar, né, Camila? O povo vai encaixar na rotina ali, que é difícil também. E esses momentos de sessão, de troca, da gente personalizar ali dentro, né, da vida de cada um. E é isso aí, é só me chamar lá no Instagram. Tô na luta de organizar ali links e destaques e essas coisas, né? Mas é isso. Se não tiver Qual que é o organizado, seu me Instagram, chamar, Ana? tá bem. Ana e os Dinheiros. Eu falo Dinheiros, ou falava, não sei se eu falo mais, mas é isso, Ana e os Dinheiros. Maravilhosa. Show. Bom, muito obrigada para quem ouviu até aqui. Muito obrigada, Ana. Foi ótimo esse papo com vocês. E é isso.